Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso projeto Enem Matemática 30 dias. Hoje é o nosso terceiro dia de estudo sobre estatística e o assunto é mediana. A mediana é uma medida de tendência central que ajuda a compreender melhor a distribuição dos dados e aparece bastante em questões de interpretação de tabelas e gráficos. Vamos entender juntos como aplicá-la em uma questão do Enem? A questão que vamos resolver hoje é a 139 da prova cinza do segundo dia do Enem 2024. Se você ainda não leu o enunciado, pause o vídeo agora, leia com atenção e tente resolver. Quando terminar, volte aqui, dê o play novamente e confira comigo a resposta. Vamos começar? Então, a questão 139, ela traz para a gente uma tabela, né? Fala um pouquinho sobre a umidade relativa do ar e o que mais nos importa são esses dados que estão na tabela nessa questão. E aí ele pergunta o quê? Qual é o foco da pergunta? Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Primeiro, mediana dos dados. Quais dados? Os que estão na tabela, que são 6 no total. Em porcentagem. Eu vou ter que calcular a porcentagem? Já está em porcentagem. Então, são só os números que estão ali mesmo que a gente precisa se preocupar. Como que a gente faz para calcular, para determinar, na verdade, a mediana? A mediana é o termo central. É o termo que quando você coloca em ordem, e aí vale um detalhe importante, porque pode ser a ordem crescente ou decrescente dos dados, ao colocar em ordem, o termo do meio é chamado de mediana. E como a gente faz? Nós temos 6 dados disponíveis, então nós vamos colocar os 6 dados em ordem. Então vai ficar assim, vamos, primeiro dado, menor, 46, 54, 60, 64, 64 e 66. Paty, eu preciso repetir? Precisa, porque ele faz parte, tá? O que é interessante aqui? Se nós dividirmos essa sequência no meio, nós vamos ter 3 para cada lado. Como que eu vou fazer para descobrir quem é que está no meio? Todas as distribuições que tiverem número par de dados sempre terá 2 termos centrais. E para determinar o valor da mediana, você vai fazer a média desses números, que é o 60, no caso aqui, né? 60 mais 64 dividido por 2. 124 dividido por 2, que dá 62, que é a alternativa E. Mas, Paty, e se tivesse um número ímpar? Se tivesse um número ímpar, aí você teria dividido para os dois lados, daí é certinho. Eu costumo brincar com o dedo das mãos para falar sobre isso. Em uma mão a gente tem 5 dedos, então a mediana é sempre aquele que ocupa o termo do meio, ele vai ser sozinho. Só que quando eu pego duas mãos que eu tenho 10 dedos, no termo central sempre vai ter 2, então eu preciso fazer a média desses dois valores. E é assim que a gente determina a mediana, tá? Então vai depender da quantidade de termos e todos os dados precisam ser colocados em ordem. É óbvio que na hora que você está fazendo a prova, você sabe que tem 6 dados, você não precisa colocar todos eles. Você vai buscar quem é o terceiro e o quarto da distribuição para fazer, para ganhar aquele tempinho extra que é sempre importante. Tá bom? Espero que tenha ficado claro e que tenha dado uma relembrada nesse assunto de mediana. Finalizamos mais um dia do nosso projeto. Hoje foi a vez da mediana, que é um conceito essencial em estatística. Continuem treinando, porque cada passo reforça a sua preparação para o Enem. Nos vemos amanhã com mais um tema importante. Até lá!